Vamos lá, 1, 2, 3, já estamos no ar. Seja bem-vindo novamente, estamos aqui no nosso canal Pensamentos e Transformações, nossa série Falando da Mente. Eu, André Ricotti, minha amiga Leila. Tudo bem, Leila? Tudo bem, tudo bem. Vamos papear hoje? Vamos, mais um pouquinho, né? Vamos. E aí, Leila, a gente estava conversando, né? E a gente já falou sobre alguns temas, e aí você falou que queria falar mais um pouco de ansiedade, né? Eu falei, pô, mas a gente já falou de ansiedade e tal, mas aí você falou que não. Agora a gente descobriu um, um, um ponto que é muito importante dentro desse processo. E aí eu Pois ia te pedir é, para você contar um pouquinho para a gente aí. nós falamos sobre ansiedade, mas não falamos sobre um conteúdo que eu acredito ser a palavra-chave, que está intrinsecamente ligado, conectado ao que nós chamamos de ansiedade. Por quê? Que se a gente for começar a compreender o que é ansiedade, ansiedade é ânsia. Ânsia de quê? Entendeu? O que Uhum. é ânsia? É quando a gente anseia alguma coisa. E essa palavra, esse conteúdo, a gente chama de controle. Então a gente tem ansiedade de controlar muitas e muitas e muitas coisas, seja no emoção, seja no físico. E aí nós compreendemos que esse controle leva ao caminho, à conclusão, à finalidade, a, o sintoma chamado ansiedade. Então, Que esse é o caminho. o controle aí é o grande gatilho, seria, né? É uma rota, André. Controle é a rota que vai chegar na ansiedade. Mas e interessante, Leila, e aí você vem falando isso, me vem uma série de situações que eu já passei e que faz muito sentido, né, quando você fala de controle e ansiedade. E, e por mais que não pareça, às vezes eu acho que é legal a gente falar sobre esse assunto, porque às vezes você esbarra numa pessoa que você olha e fala assim, nossa, que pessoa ansiosa. Mas como você não conhece a história, ou não conhece o que está por trás, você não sabe de onde nasceu aquilo ali, né? Exatamente. Então, o interessante quando a gente vai estar falando disso é para entender quem começa a sentir ansiedade, buscar de onde pode estar vindo, né? E para quem está recebendo, também é saber diagnosticar de onde está vindo, né? Porque tem uma necessidade de controle ali por trás, né? E esse controle vem da onde? Essa necessidade vem da onde, Então, né? o controle ele começa quando nós aprendemos na nossa infância, quando somos requisitados pelos nossos pais, né? É o famoso tem que estudar, tem que fazer isso, você tem que ir para a aula de inglês, você tem que fazer o exercício de casa, você tem que, e a gente vai absorvendo várias informações. E dentro dessa variedade de informações, nós vamos aprendendo que nós não podemos falhar. Aí começa. Eu não posso falhar porque minha mãe vai ficar chateada, porque eu vou sofrer um castigo, porque meu pai, ele é muito severo, porque ele representa a lei, a ordem, o limite. Então eu não posso falar. Por quê? Porque os pais, na realidade, o que representa os filhos na concepção dos pais? É o fruto. É o fruto deles. Eles não podem envergonhar os pais. E é engraçado porque agora você falando me fez. Porque essa discussão acho que a gente tem que tomar até um certo cuidado, né? Porque Muito cuidado. a discussão da educação, e eu estava vendo até uma série ontem que me chamou a atenção para isso, que eu queria até trazer depois a discussão. Mas a discussão da educação, eu sou totalmente favorável à responsabilidade dos pais, a gente tem sempre que respeitar. E às vezes eu brinco muito quando eu converso com algumas pessoas, que eu estou também auxiliando, tratando, e
não existe, os pais não erram, né? Os pais não são malvados. O erro às vezes acontece pelo amor, pela boa intenção, né? Mas é uma linha muito tênue, porque o pai e a mãe, né? Os pais também estão exercendo um controle, né? Eles também estão viciados ali, porque eles também tiveram pais e mães, também tiveram histórias de vida, e eles querem moldar aquela criança. Foi como você falou, né? Você usou a palavra agora que eu esqueci, mas como se fosse o bibelô, fruto, né? O fruto. Tem que ser o mais doce, aquele que você maior. vai apresentar para a sociedade. Então, o filho começa a representar esses pais. Então, os pais costumam transferir a responsabilidade dessa beleza, dessa especialidade, né? O filho do fulano é assim, assim, assim. O meu não pode ser assim. Então, começa aí nesse formato de transferência, né? Então, a contrariedade, vamos dizer, contrariedade, a criança que começa a não aceitar esse controle. E aí começa a ser o mal criado, o sem educação. Esse é o problema, são canais, ele pode escolher vias diferentes. Exatamente. Então, são várias possibilidades que a criança vai encontrar para se desvincular daquilo que está sufocando eles. Então, já começa muito cedo determinados sintomas. Até o excesso de mimo, o excesso de amor sufocam a criança, porque começa não é só a preocupação, não é só o excesso em si. Por quê? Porque o excesso de amor vai causar o quê na criança? A falta de liberdade. Verdade. E ele começa a sintomatizar através de quê? Dos seus sentimentos. Né? Porque ele fica com excesso de preocupação, os pais ficam com excesso de preocupação. Né? E, na realidade, eles começam a se sentir, a criança começa a se sentir falha desde aí. Por quê? Porque eles não podem desagradar aqueles que fazem de tudo por eles. E é engraçado, é uma né, linha tênue. É uma linha tênue e ela para quem está ouvindo pode achar, parece meio bobo, mas acho que a gente já viu muito. Às vezes é um detalhe, é uma experiência de vida, é um momento que pode mudar toda essa história de controle. Pode ser um momento continuado, mas às vezes pode ser um momento bem simples, forte, que aquilo fica ali, né? E apesar de a gente estar falando muito aqui de educação, de paz, é porque a gente está indo lá na base, né? Só que ela se perpetua, né? E aí você tocou num ponto que eu achei muito interessante. Conforme... E isso que você está falando é um pouco que a gente já falou também, que são as nossas construções das nossas crenças, né? Isso. Conforme essas crenças vão sendo criadas na nossa cabeça, você tocou num ponto muito interessante, que a gente começa a ter que escolher caminhos. Porque ou eu posso aceitar aquele controle e me fechar e ficar eternamente tentando entregar aquilo ali que me é pedido, ou eu posso me rebelar, né? E eu vejo muitos aí, trazendo até um pouco para o ambiente de trabalho corporativo, algumas pessoas que chegam até em posições interessantes, porque eles têm uma necessidade tão grande de controle que vai sendo interessante para a empresa tê-los, só que aí o que está por trás disso, e para mim isso também está ligado um pouco lá na base, é a falta de confiança, né? Porque eu falei aqui dessa ponta, mas eu vou voltar lá atrás com os pais, né? Às vezes eu vejo pais que eles seguem esse caminho porque, não, mas é criança, ele não sabe o que faz. E eu particularmente, não sei o que você pensa, mas eu acredito um pouco numa construção em conjunto, né? Apesar de ser criança, ele já pensa, ele começa a pensar. Você pode desenvolver esse pensamento, né? André, mas olha só. Normalmente, o controlador, ele fica
apreensivo. Apreensivo, tentando controlar tudo, não é pela criança, é por ele. É para satisfazê-lo dentro das tensões, dentro das preocupações, na hora que ele vai apresentar essa base, essa criança, esse fruto para a sociedade. Então, são as notas, é o comportamento, é a beleza física, tudo está envolvido. Porém, o controlador, ele vai querer sempre estar certo. É a verdade dele, é a crença dele, é aquilo que ele dá fé. Como tem que ser, né? Como tem que ser aquela criação, como tem que ser os seus filhos, como tem que ser, né, o trabalho que ele o trabalho que ele está entregando. Então, ele necessita, você falou sobre confiança. O controlador, ele não confia em mais ninguém. Por quê? Esse era o ponto. Porque ele precisa dar conta de tudo, porque só a verdade dele... Então, e aí agora você chegou num ponto que para mim é crucial. Essa verdade dele é a única no qual ele segue. Então, não existe uma verdade ou um trabalho bem feito do outro. Então, por quê? Porque é o ego, tá? Que está ali agindo por conta de não poder ser falho. Por quê? Porque quando a pessoa é falho, ele acredita que... Porque, vamos lá, falhar significa imperfeição. Uhum. Então, ele não pode ser visto como alguém que falha. Por quê? O que está por detrás desse controle? É o próprio medo de falhar. É o próprio medo de não ser aceito naquela sociedade. É o medo de ser visto como alguém que não merece afeto, que não merece respeito. Então, ele fica muito vulnerável nessa necessidade de controle. Então, ele vai ligar, principalmente, né, quem tem parentes assim, que liga para a tua casa, vai querer controlar a forma como você cuida da sua vida, como você cuida da sua casa. Ela vai querer dar opinião sobre isso, né? Ao mesmo tempo, você está numa empresa e não, ele vai dizer não é assim que se faz, é assim. Só que a pessoa está indo dentro do sistema dela, dentro do método dela, e você vai chegar e não, eu quero que seja feito dessa forma. E aí é o controle em tudo. André, essa pessoa controla tudo. Olha só, eu vou dar um exemplo. Eu atendo uma menina, ela é jovem, muito jovem. E dentro desse sistema de controle, eu acho que o Enem acaba com o emocional desses adolescentes. Acaba. Por quê? Porque, primeiro, eles são preparados desde muito cedo para o Enem. Então, a responsabilidade, o excesso de responsabilidades começam ali. E aí, o que acontece? Se eles não passam, eles são considerados o quê? São falhas. Aí vem a falha, vem a frustração, vem a decepção. A decepção por eles e por aqueles que acreditaram, que deram todos os instrumentos para que eles possam passar. Só que tem pais, tem mães que não estão fazendo essa pressão, mas eles por si só começam a entrar nessa pressão de mostrar que eles são capazes. E principalmente para quem está estudando para medicina. O negócio, olha, é uma turbulência mental, emocional, tá? Que é muito doloroso, muito sofrido. Por N razões. Por N razões. Até a gente passou por uma situação bem interessante com os amigos agora que estão passando isso.
e a gente conversou bastante, e não tem jeito, porque a pressão é uma pressão financeira da família, você mexe com a É família uma toda. pressão em todos os níveis. Você falou uma série de coisas que eu queria pegar uns pontos só para tentar ver se faz sentido, e eu acho que a gente pode ajudar as pessoas a se reconhecerem, né? Vamos lá, quando a gente está falando de controle, então, basicamente a gente está falando dessa necessidade de fazer certo do jeito que eu acho certo, né? E aí esse é o ponto, né? O que eu acho certo? Aí é um pouco, tá ligado a um pouco a esse sistema de crenças e de cobranças que nos foi imposto. Um modelo da nossa sociedade, ele também nos leva a isso, foi o que você falou, né? Quando eu falo, por exemplo, de uma prova, é um modelo que a sociedade cobra, porque... E ele é um pouco mais cruel do que só a prova, porque não é só a prova pela prova, é a prova, aí é o seu amiguinho, ou a mãe, ou o pai do seu amiguinho que fala assim, ele passou? Não passou. Aí aquilo, né, é o que você quer entregar para a sociedade. É o fruto, né? E eu vejo, e aqui tem um contraponto que eu acho só que a gente está tentando ir para um outro lado que é muito radical, que eu também não concordo, né? Que é tirar-se o peso de tudo. Não pode. Não pode. Não pode. Por isso que eu falei, tem uma linha tênue, né? É uma linha tênue. Entre a cobrança para que você cresça, para que você também saia, para que você gere energia, né? A gente já falou bastante. Isso que é necessário. Você saia da estagnação, mas até onde aquilo está sendo entendido, está sendo construído. Então eu acho que tem a sociedade também cobra e a gente... O meio externo, né? O meio ambiente. E aí, quando eu falo de sociedade, não tem jeito, né? A gente vai ter que voltar a falar um pouco de tudo que a gente está falando de autoconhecimento, porque quanto mais você tem o seu mental forte ou você é seguro de si, vamos chamar assim, menos você vai se incomodar tanto com o que o outro está te cobrando. Pensando e sentindo, né? O outro ponto é você saber reconhecer essa sua história de vida com pai e com mãe, como foi feito. E tem um terceiro aí que é esse parte da confiança, que foi o que você falou, né? Eu tenho que fazer do meu jeito. E é esse filtro é se permitir conhecer coisas novas, se permitir... Porque eu tive uma situação particular em que eu tive uma pessoa, fui liderado por uma pessoa, e era muito absurdo, porque só funcionava tudo do jeito da pessoa. E aí o que acontece? Quando você tem a hierarquia, a pessoa começa a te impor que você faça aquilo ali, né? E eu me lembro que em um dado momento eu achava que eu era tipo um empregado de luxo, porque eu só tinha que fazer o que a pessoa queria que você fizesse. Só que, desculpe, não vai funcionar, porque eu estou usando uma ideia que funciona para mim numa outra pessoa que funciona de outro jeito. Então, pois André. Só para fechar esse ponto, não sei se você concorda, isso entra num círculo vicioso, porque aí não vai dar certo, e aí ele vai dizer, tá vendo? É por isso que eu não confio nas pessoas, eu tenho que fazer do meu jeito. Daí vai nascer o narcisista, daí vai nascer, tá, a mulher controladora que vai querer que o amor é do jeito que ela pensa. O amor do jeito que ela pensa, do que ela sente, então ela quer transformar o outro. O homem também, lógico. Né? Vice-versa, tanto o homem quanto a mulher, mas vai querer transformar o outro de acordo com as suas necessidades. E aí começa a perda da identidade, né? A saturação, o limite, porque o nosso cérebro, André, ele não aguenta tanta informações, tanto controle. Vai chegar uma hora que ele vai começar a causar o quê? Uma explosão. E pode levar, são vários caminhos que esse controle leva. A depressão, porque ela vai entrar na frustração, que a gente já falou sobre a frustração. E a frustração vai levar na decepção. Por quê? Porque, na realidade, tudo aquilo que ela está tentando controlar não dá certo, porque ela está tentando controlar a vida do outro e não a dela. E aí ela começa a entrar nessa frustração, nessa decepção. Por quê? Porque ela não consegue dar o resultado esperado. E aí aquilo que ela tinha medo de falhar, ela tinha medo de não ser vista como uma pessoa com sucesso, uma pessoa que capaz de reconstrução.
Eu vejo muito por trás disso, Leila. Desculpe, termina. Não, por quê? Porque é uma coisa muito importante nisso, porque isso vai levar. Quando você tem um controle, você vai levar. O que está por detrás do controle? A culpa. A culpa Sim. de não ser, de pertencer de forma construtiva à necessidade do outro. Então, ela começa a produzir esse controle para ser aceita nessa sociedade. E aí começa a vir outros e outros caminhos que vai levar. É o caminho da depressão? É o caminho da depressão. Sim. É o caminho da ansiedade? Por quê? Porque a ansiedade é a compulsão de todos os pensamentos, de todos os controles, que eles vão sair do quê? Eles vão entrar na falta de limite. É o ápice, é o caos. Eu não vou conseguir chegar. Aí eu explodo. E aí você tem até o funcionário que leva trabalhos para casa. Por quê? A compulsão de ser aceito dentro da empresa, de medo de perder o lugar, né? Medo de perder o emprego, a necessidade do reconhecimento. Tudo isso vai fazer com que ele dê o máximo dele. E esse máximo é o máximo do máximo. E aí ele começa a ver que as pessoas da família, ele já não está mais conseguindo conhecer o filho, conhecer a esposa. Ele já não revê os amigos, ele já não sabe, porque ele vai entrando dentro de uma bolha do ter que. E aí o que acontece? Quando ele vê, ele está sozinho. E aí ele vai ter que aprender sobre a solidão, sobre quem ele é. E aí começa o processo de quê? De vitimização. E aí começa o processo de todas as vulnerabilidades que ele tentou evitar durante todo esse tempo, de ser visto, ele vai precisar em algum momento dar conta, encarar. Então vem a depressão. Depressão. O que é depressão, André? Depressão é uma queda. Você começa a cair por quê? Porque você vibrou tanto na negatividade, você vibrou tanto no controle do outro, você vibrou tanto para o externo, que você não cuidou da sua própria vulnerabilidade. E aí o que vai acontecer com você? Você vai perdendo força, você vai perdendo energia, a tua frequência passa a ser uma energia mais pesada, mais densa, e a tendência é cair. Por isso que depressão é perda de quê? Perda de força. É queda. Até o nome, você pegar, é perda de pressão realmente. Né? Então, e aí entra no químico, que aí você entra na doença. Pois é, porque o corpo ele não aguenta tanto controle. Eu estou ouvindo isso tudo, é bastante interessante, Leila. Eu queria pegar alguns pontos que você falou. Eu acho que um é de trás para frente, né? Quando você fala da depressão, desse tipo de situação. Eu vou citar dois. Eu até escrevi um artigo agora no LinkedIn, eu estava falando sobre isso, né? Dois dados que são abertos, todo mundo sabe, que são infelizes, né? Mas primeiro a gente nunca teve, isso tem várias pessoas que conversam e comentam, tanto suicídio infantil, né? Tantos jovens que se matam dentro de casa. Então você vê o quanto essa pressão ela já é na base. E o mais interessante, quando você vai para o mundo adulto, o mundo corporativo, pelo menos, não sei se você já ouviu essa palavra, mas é o tal do burnout. Síndrome. Burnout. E eu acho bonitinho como a gente dá nomes bonitos, né? Fofinhos para coisas que são grandes problemas. E aí eu já vi gente falar assim, não, fulano teve burnout. E aí ficou um negócio tipo assim, então tá tudo bem, ele teve burnout. Não tá tudo bem. Não tá. Não tá tudo bem. De forma nenhuma está. E muitas vezes continua-se na culpa do outro. Ele teve burnout por causa da empresa. A empresa também não. O que é seu é seu. A sua mente é sua. Você escolheu para onde levar. E aí um outro ponto que você falou, que estava aqui também, você tocou, que é a coisa da energia, a vibração. Porque quando você... Lembra que a gente falou lá atrás, né? Eu não confio em você. Se eu não confio em você, eu começo a vibrar que vai dar errado.
E vai dar errado. Vai dar errado. E vai dar errado. E é humanamente impossível eu conseguir fazer tudo, né? Então, esse é o ponto que, desculpe dizer aos que pensam assim, porque eu já vi gente que defende. Não, mas eu tenho experiência. Tem que fazer assim porque eu tenho experiência. Não tem problema, mas tem tanta coisa nova acontecendo, tem tanta gente boa surgindo, por que eu não posso aprender com o outro? Né? Então, essa coisa do... Você não vai dar conta. Acredita em mim, você não vai dar conta. Ninguém está pedindo para você, né, ser um funcionário que não faz nada. Não, não é isso. Mas tem formas inteligentes de fazer isso, que não é só... Vá se conhecer um pouco para entender, será que eu realmente tenho que fazer isso o tempo todo? Né? Será que eu não estou só entregando o que é a dor do outro também? Né? Então, essa necessidade do autoconhecimento, do trabalho... para combater essa coisa do controle, ela é muito grande, né? André, por quê? Porque eu falei da culpa e falei, né, o controle está ligado também à culpa que está por detrás, mas é o medo. E aí eu entro... Isso é um outro ponto que eu queria ter falado. O que é o medo? Medo é insegurança. E a gente costuma transferir aquilo que está dentro da gente para o outro. Nosso poder, a gente acaba transferindo o poder para o outro. E esse poder que nos cabe, a gente vai querer que o outro faça por nós. Porque é a mesma coisa, você acaba de sentar, aí a tua mulher ou teu filho, pai, ou mãe, traz a minha água. Aí a mulher que está cansada, que trabalhou o dia todo, vai lá, pega a água. É o marido que senta no sofá e que não olha para aquele ambiente. Ele me traz isso. E aí começa a pedir tudo. É controle. É você controlar para o outro levar a ansiedade, a sua necessidade. Agora, tem um momento de respeito e de carinho quando você percebe e diz, amor, tá precisando de alguma coisa? Quer ajuda para alguma coisa? É diferente. É diferente, sim. Então, tá? Mas tem aquela pessoa, fulano, faz isso, fulano, faz aquilo, pega aquilo. O que me vem, o que está por trás disso, Leila, para mim muito, não tem jeito, a gente tem que falar um pouco do nosso modelo educacional, e educacional que eu digo de uma forma geral, né? Porque a gente não a gente não foi trabalhado ou educado para entender que a gente veio para ser feliz e veio para prosperar. Isso não quer dizer que ia ser fácil, né? Não é. Então criaram um mapinha. Então a minha geração, a nossa geração para trás, e eu vejo isso, vi muito nos meus pais de outras pessoas, eles tinham um desenho que era eu faço isso, faço isso, faço isso e acabou. E, de repente, descobriu-se que tinha mais 30, 40 anos de vida. E não educaram, a gente não educa, as pessoas dizem assim, você tem bastante tempo. Eu tive uma situação quando eu saí, eu fiquei muito tempo numa empresa quando eu saí, eu fui conversar com o dono de uma outra empresa, ele era o dono e até trabalhei com ele um ano, e ele falou uma coisa muito interessante que eu estava falando sobre o que ia fazer, transição, ele falou assim, você ainda vai mudar de carreira muitas vezes, E é fato, e eu tive um dado momento que a minha filha deu uma espinafrada e veio dizer para mim que estava meio ficando ansiosa porque ela queria saber o que ela ia fazer na vida. Eu brinquei para ela e falei assim, quando você descobrir, você me conta, porque eu também ainda estou pensando o que eu vou fazer na vida. E eu acho que essa ânsia que às vezes os pais têm, a vida coloca na gente que a gente tem que dar certo a primeira vez, que a gente tem que fazer certo a primeira vez, que a gente não pode errar. E não... a gente vai errando, a gente vai aprendendo. Olha que oportunidade de você fazer alguma coisa. Quando você vê os campeões, né? E aí eu vou pegar um pouquinho a historinha. Eu estava vendo o filme fazer um jabá aqui no Netflix, a história do Beckham, né? E eu não tinha noção. O pai do Beckham, o Beckham é quem é pelo pai, né? Porque ele falou assim, meu pai fazia eu chutar. Uma das coisas que o Beckham fazia, jogador de futebol, ele botava a bola onde queria. E ele falou, meu pai me fazia chutar quantas vezes fosse até a bola chegar lá. Ele falou, era um inferno. E o cara tem altos problemas com... o pai dele foi um extremo controlador, né? Que para mim foi bem um exemplo que você falou, até onde a régua foi. O cara se tornou um ídolo, um astro,
Mas quando você vê a série dele, você vê que a cabeça dele, ele descobriu uma pessoa que foi o grande amor da vida dele, que é a Spice Girl lá, e que ajudou muito ele. Mas o cara, o pai bagunçou a cabeça dele, né? Mas conseguiu que ele entregasse o que o pai queria, né? Ele, em momento nenhum até agora, ele disse assim, eu sou grato por isso. Ele não falou ainda, porque não é bem o que... Não sei, eu tenho dúvida se é o que ele queria. Pois é, André, olha só. Tá me vindo aqui, né, enquanto a gente está papeando, eu tô pensando em algumas coisas, como é que fica. Por exemplo, você educa o teu filho a ser verdadeiro, você educa seu filho a moral, a questão da moral, da ética, você repassa todos esses padrões que a gente tem para o filho. Aí chega numa empresa, na fase adulta, essa empresa tem um produto que precisa ser vendido. E você tem uma cota a bater. E aí, esse ser que foi treinado pelos pais a ser ético, a ser verdadeiro, a não mentir, aquele produto que está sendo entregue pela empresa é um produto falho, que não entrega tudo aquilo que a pessoa prometeu ali, prometeu. Né? Tecnicamente prometido. E essa pessoa vai para a área de venda do comercial e tem que fechar aquele produto, tem que fazer o fechamento, porque precisa bater cota, e tem a sobrevivência. Então, vai chegar um momento que esse controle da empresa sobre essas questões não vai bater com aquele funcionário que está respeitando, que está sendo ético, ele vai sair do controle. Então, a tendência desse funcionário é ter uma crise de ansiedade, de uma depressão, de não querer mais vivenciar aquela profissão. Ele vai sentir a necessidade porque ele sabe quem ele é, ele tem a identidade dele de regras que foram passadas desde lá da infância, né? E aí ele precisa vender esse produto. Esse produto é um produto falso, que vai enganar, que não vai ser aquilo que está sendo falado. Ele vai entrar num colapso em algum momento. Verdade. E eu recebo muitas pessoas no meu consultório com esse problema, porque a empresa e eles não estão falando mais a mesma linguagem, nunca falaram, mas foi aceitando por conta da sobrevivência. E aí essa pessoa monta uma família, fica dependente dessa sobrevivência, não tem uma situação financeira que ele possa jogar tudo para o alto e recomeçar uma nova profissão, ele vai aceitando. Então, a tendência é ele ter diversas complicações físicas, que são os sintomas, que as doenças começam a chegar. Então, hoje, eu creio que essa é uma pandemia, a crise de ansiedade e depressão, né? Essa compulsão que o nosso sistema está fazendo para que a gente seja uma pessoa que nós não somos. Então, a gente vê hoje isso, o que hoje nós estamos vendo, né, na nossa política, nada mais é do que a mentira contada, que está ali escancarada, e a verdade. Então, isso vai ter um momento que é muito importante. Você imagina, André, que construa na tua mente agora um círculo, onde vai haver duas forças contrárias, uma positiva e a outra negativa, tá? Uhum. Em algum momento desse círculo, essas duas forças, elas vão fazer o quê? Se chocarem.
E isso é o caos, é a formação de todo o caos. Porque somos pessoas que possuímos sentimentos e emoções. Porque nós temos bases. E as bases, em cada base familiar, é constituídas dentro do sistema de crença. E que são diferentes. Algumas se assemelham e outras se distanciam, né? Se divergem. E aí o que acontece? Isso tudo vai fazendo com que o nosso sistema mental e emocional comece a entrar num caos. Então, se você olhar hoje, o que é a crise de ansiedade? Crise de ansiedade é quando o nosso sistema não tolera mais essas cargas, essas frequências negativas que nós estamos emitindo para o nosso sistema. Então, seja através do controle, seja através da culpa, da tristeza, do medo, dos diversos medos, medo de perder, medo do novo, medo... Então, o complexo de inferioridade, a baixa autoestima, a frustração, a decepção, são cargas que estão sendo enviadas para o nosso sistema e que estão inflamando. Inflama. E quando inflama, o que acontece? Quando a gente está com uma febre, é sinal de quê? Que tem alguma inflamação no nosso sistema. A gente começa a trazer para o físico, né? Então, viram doença, realmente. Viram um sintoma, viram uma doença. E aí, quando você está na crise, o que você perde? O ar. Você tem taquicardia, você tem a sensação de pânico. E o grande ponto é esse, né? A gente, pensando um pouco agora como sair disso, né? A gente tem que aprender a exercitar que a gente é capaz, a gente tem que aprender a olhar para o problema e olhar e dizer, começar a botar energia aí, como eu resolvo? Como eu resolvo isso, porque, André? Eu não sei, eu vou até dar um exemplo bobo, se alguém quiser entender, eu já vi muita gente falar assim, não, eu não sou ansioso. Você quer entender um pouco o sintoma, qualquer coisa que aconteça muito rápido, um acidente, às vezes não é um acidente, você toma uma fechada, alguma coisa, você vai ver que muito rápido o seu organismo reage e te joga numa situação que é um pouco que no ansioso ele acontece, só que ao longo do tempo. E aí ele chega num ponto, que é isso tudo que você estava explicando, eu não sei como sair daqui. Quando, na verdade, porque como ele botou toda a energia que aquilo só podia dar certo, e aí tem que tomar um cuidado que a gente não está falando aqui de otimismo, não, ele não aceita outro resultado. Quando o resultado não vem, eu não sei o que fazer. Você falou uma coisa muito importante, quando o resultado não vem, o controlador ele começa a manipular e começa a controlar. A controlar não, a se vitimizar. Sim. Então a vitimização outros, né? Através de um choro, né? Porque o outro precisa ter pena dele, porque ele é um coitado. Na realidade, ele está só no controle. Ele está te controlando, ele está te manipulando, né? Através... Mesmo ele tá nessa posição, ele continua controlando. Ele continua controlando, né? Ele vai fazer uma chantagem emocional com você, para que você ceda àquilo que ele está precisando. Então, é uma forma de controle. Então, às vezes, quando eu vejo alguém chorando ou fazendo um tipo de chantagem, aí eu já percebo logo a situação, principalmente quando a gente está aqui conversando normal. Mas se você abaixar a voz, não, por conta... Sim. O maior controle, eu brinco, o maior controlador uma chantagem emocional. É o mais fofinho, né? É o mais fofinho. Eu tenho medo de gente muito fofinha. Pois é, porque tudo é controle. Nada contra, faz chantagem emocional mesmo. Então, aí você perguntou, como é que eu saio disso? É uma excelente pergunta. Olha como é que eu saio disso. Eu só vou sair disso, que é esse o nosso propósito de estar aqui falando, através do autoconhecimento. Sim. Porque se eu não conhecer que eu sou uma pessoa controladora e que as pessoas estão se afastando de mim, estão me achando chata, se eu estou percebendo tudo isso, e se eu estou ficando triste porque eu estou sofrendo uma decepção porque fulano era meu amigo, de repente não é mais, por que ele está se afastando? Tem que se ter esse questionamento. Então, a partir daí,
eu começo a querer fazer o quê? Puxa, eu estou tentando controlar a vida do outro, isso não me pertence. A casa do outro é sagrada. Eu não posso invadir a privacidade de ninguém para colocar minha forma de pensar e sentir e fazer, né? Eu não, se você não tiver esse bom senso, porque normalmente não tem, um controlador Sim, não tem esse não bom tem. senso, tá? Não, ele se alimenta, ele vai piorando, ele só vai piorando. Até que alguém chegue e fale assim, ó, você já percebeu isso? Ele vai ficar chateado na hora, mas ele vai pensar. E ele vai achar um jeito de você errar para ele dizer que você errou. Né? Pois E você é. vai errar, não tem jeito, porque... Mas como é que eu saio disso? Como eu evito isso? Quando eu começo a repensar o meu padrão. Porque normalmente nós nascemos para o processo da autocura. Você não vai curar, eu não vou curar nunca o André, eu não vou curar o João, eu não vou curar o Roberto. Eu vou curar quem? A mim. Só a mim me diz respeito. Até os nossos filhos, nós temos um time. Nós temos um time. Até que eles possam pensar e sentir por eles mesmos. Porque eles vão precisar encontrar a própria identidade. Porque até então eles nasceram pela compatibilidade com você. Uhum. Tá? Então, como é que eu vou sair? É tomada de consciência. Eu preciso tomar consciência que eu sou um controlador. Que aquele outro, a vida do outro não me pertence. Eu posso apenas auxiliar quando alguém bater na minha porta e me pedir ajuda. Fora isso, não. Agora, para que eu tenha consciência disso, é necessário, tá, começar a perceber o porquê que você está triste, o porquê que você está choroso, o porquê que você está incomodado, que a sua melhor amiga se afastou, o seu melhor amigo se afastou. Por que você tem que... Não dizer que ele deve ter feito isso ou deve estar assim. Não, alguma coisa você fez. Não, alguma coisa. E tem horas que tudo bem. Tá tudo bem. E aí, Leila, acho que pra gente... O papo tá ótimo, mas a gente tá longo. Eu queria, dentro dessa linha que eu acho que você levantou muito bem de como a gente, né, tratar isso e mudar isso, né? A gente já falou bastante que é difícil encarar essas sombras, mas é preciso. Mas é um convite, eu vou voltar lá atrás essa coisa do pai e da mãe, e com todo o respeito, nós dois temos uma história parecida, até a quantidade de filhos parecidos, né? E já numa determinada idade. Então a gente já passou por... É um convite a se conhecer e começar a olhar o mundo e valores com uma perspectiva diferente, né? Porque eu vejo hoje muitos pais que olham o filho como se fosse o que você já falou, um troféu. Isso é muito ruim, e não é. Na verdade, cada um de nós vem aqui com uma história para realizar. E o filho que... eu estou com minha segunda filha agora, vai ter filho também, e a gente conversou sobre isso. Um filho, ele é quase uma missão que lhe é dada. Então você tem que ir lá e cumprir, porque é um outro ser humano que vai crescer. Então ele não é o seu troféu, ele não é o seu brinquedo, ele é uma responsabilidade. E olha que legal, né? Ele é uma responsabilidade de você melhorar. Porque eu também vejo muitos pais que falam, não aceito, não, mas eu sei como fazer, eu sou... Não é. A gente pode... muitos dos filhos mudam muito a gente, né? Pois é, porque a função do filho também é ensinar. Também é isso. Então é um convite de rever e respeitar. Eu até já comentei com você, eu estou vendo também, eu adoro ver filme, né? O pessoal já notou, né? Esse The Chosen que está passando, que é a história dos discípulos, né? Mas é uma visão muito leve, muito interessante. E você falando, me veio isso. Eles têm várias discussões, eles têm várias diferenças, cada um deles ali tem um modelo de ser. E em momento nenhum você vê Jesus pedindo para eles todos tentarem ser assim ou todos tentarem ser assado. Ele pede basicamente duas coisas, né? 3. Primeiro, estudem, né? Segundo, orem e tenham fé, né? Basicamente é isso. E o terceiro é, acreditem que vocês podem. Só. Né? E várias vezes um deles olha para ele e fala assim, não, porque só você pode isso. Ele, não, todos vocês podem. Mas ele não diz que você tem que fazer assim ou assado. Não, então, não fala. Para mim, uma palavra que eu queria trazer, que se fala muito, às vezes as pessoas não entendem, que é o amor, realmente, né? E aí eu acho que é o entendimento do que é o amor. O amor é se respeite quem você é, entenda a sua história
e respeita a história do outro. Isso, né? André. E às vezes é para dar errado, que legal. A gente faz isso, né? Deixa o filho cair, tropeçar, mas vai machucar, mas às vezes é preciso, então não tem que dar certo toda hora. Pois é, tem eu tempo. recebi um rapaz de 17 anos, 18 anos, ele tá fazendo o vestibular para medicina, né? E ele foi acompanhado com a mãe. E eu perguntei, você quer realmente fazer medicina? Não. A mãe automaticamente tomou conta da... falou, não, ele não tem querer. Eu quero que ele faça medicina, eu quero que ele seja médico. Agradece, devolve o dinheiro e fala, tá resolvido. Por quê? Entendeu? Então, na realidade, ela já estava indo para o consultório acompanhando o filho. Porque acredito que o filho ainda não tem competência ou capacidade de andar sozinho, não deixa ele pegar um transporte público, não deixa ele crescer. Então, ela está sempre ali direcionando, controlando com quem ele vai estar, o tempo de estudo. Ele não tem paz mental, ele não tem vida. E aí, tudo é em nome do amor. Não, não é em nome do amor. É em nome de satisfazer o ego dessa mãe. Sim. Então, existe uma confusão muito grande aí nessa palavra amar, tá? É tudo por amor? Não, não é tudo por amor. É a forma como ela vai apresentar esse filho para a sociedade. Tá bom? E aí, só para encerrar, tem um ponto que você falou aí que é um assunto que a gente vai falar também ainda, que uma hora essa criança vai estar sozinha. E às vezes quando entra a perda, né? Quando a perda faz falta, porque você cria um controle tão grande que quando ele se vê sozinho, a perda dói muito. É dependência emocional, mas André. A gente vai conversar isso outra hora, eu acho que a gente conseguiu dar um caminho aí. E se eu pudesse deixar uma palavra, é só que todos exerçam o amor. Esse bate-papo é muito importante, é um bate-papo, gente. É um bate-papo. Isso é legal da gente lembrar. Tá? Não estamos aqui para... Com o nosso ponto de vista também, né, Leila? A gente não é nem o dono da verdade. A gente não é dono da verdade, a gente não é dono de nada, a gente só está batendo um papo. E agradecer aí todo mundo que está assistindo, participando. De novo, comentário, pergunta, dúvida. Pô, eu queria ouvir de um determinado assunto a nossa opinião. Isso é importante, porque a gente aqui... a nossa necessidade é a gente trazer um pouquinho mais de informação para... Eu até diria, as pessoas. Eu até diria, Leila, que o que a gente quer fazer aqui é mostrar que algumas coisas têm que ser conversadas. E a gente está se expondo para isso. A gente não quer ser o dono da verdade, a gente está só se expondo. A gente está se expondo, de verdade. Que a gente... E o convite fica aí. Coloca aí o que vocês quiserem, de repente. Pô, queria falar disso sem vergonha. A gente fala. A gente está sujeito a bater em palma e as críticas, né? Isso. Porque, na realidade... O outro é o outro. Ele vai interpretar de acordo com aquilo que ele tem dentro dele. Ele vai fazer as críticas. E é ótimas críticas, porque o que aquela crítica pode acrescentar para a gente? Então, isso é importante. A gente está aqui se expondo de verdade. É muito bom. É assim que a gente cresce, né? Leila, super obrigado de novo. Obrigada, André. Gente, até a próxima. Valeu.